Saudações a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a EGE do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, na pessoa do seu diretor, desembargador eleitoral Ricardo Alberto Pereira, pelo convite para participação nesse projeto 5 Minutos de Informação. O tema escolhido foi propaganda na internet, justamente pela relevância dessa forma de comunicação do político-eleitor nas eleições de 2020, principalmente em tempos de pandemia, em função da dificuldade que está sendo imposta, a restrição que será imposta de realização de comícios, realização de corpo a corpo, panfletagem. As redes sociais serão o grande instrumento de propaganda eleitoral para esse pleito, como já aconteceu em 2018, mas agora potencializado em função da pandemia. É fato que até as eleições de 2008 só se podia fazer propaganda eleitoral na internet por intermédio da página .cam.br. Então, para os mais jovens, é uma situação estranha, porque só se podia fazer a comunicação do político com o eleitor na internet por uma página que o próprio político abria, criava, depois de escolhido em convenção, e com um número definido, ele pegava o nome, o número e fazia a página nome-número.cam.br, e ali ele lançava informações que ele entendia relevantes sobre os mais variados temas, declarações de correligionários, fotografias e temas relevantes. Ali era o único instrumento que ele podia se utilizar na internet para a comunicação com o eleitor. Com a Lei 12.034, de 2009, isso foi alterado, permitiu-se, então, a utilização de todos os meios disponíveis na internet, desde que de forma gratuita. Não poderia haver a utilização de propaganda paga na internet, nem tampouco em sites de pessoas jurídicas, de sindicatos ou de pessoas, de empresas e assim por diante, de governos estrangeiros e assim por diante. Ok? O fato é que essa regra da gratuidade na propaganda na internet sofreu modificação com a Lei 13.488, em 2017, que permitiu o impulsionamento. O impulsionamento é uma forma paga de colocar em evidência determinada comunicação que não chegaria em regra a um eleitor, e com o impulsionamento, com o pagamento, passa a ser potencializada. A resolução 23.610, que trata das eleições para 2020, exatamente define essa hipótese de impulsionamento como algo que vai dar visibilidade a uma comunicação que não teria tanta visibilidade e passa a ter com o pagamento. É fato que no período de propaganda não permitida, no período de pré-campanha, não se pode utilizar do impulsionamento, embora existam algumas poucas decisões autorizando a utilização do impulsionamento, inclusive decisões no Tribunal Superior Eleitoral. Essas poucas decisões não enfrentaram a questão, com a devida vênia, do gasto que é realizado antes do período de propaganda autorizada. O impulsionamento é pago, e para que ele seja pago, para que seja um gasto de campanha, o candidato tem que ter sido escolhido em convenção, tem que já ter pedido o registro, já tem que ter aberto conta e a possibilidade de emissão de recibo. Então, o artigo 57 C da Lei 9.504, quando diz que a regra é a propaganda eleitoral gratuita na internet, com a exceção do impulsionamento de candidato, coligação ou partido, diz exatamente que antes, com a devida vênia, mas que antes, no período de pré-campanha, não se tem candidato. Se não se tem candidato, não pode haver o impulsionamento. Se então não há coligação, tampouco pode haver impulsionamento na pré-campanha. E o partido também não pode fazer propaganda de um determinado filiado, ele pode sim colocar em evidência a sua imagem, mas não de um determinado filiado na pré-campanha. Esse é o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que em consulta recente, formulada por partido político, respondeu negativamente, apesar da ampla discussão que envolve o assunto.
o impulsionamento é um tema extremamente relevante.